né? E foram faladas várias coisas sobre constância, né? Sobre ser constante. E toda vez que eu penso, né, na questão de constância, e quando a gente falou sobre esse tema, veio muito de encontro ao que eu estava vivendo e ao que Deus já estava ministrando no meu coração durante esses últimos tempos, esses últimos meses, tá? E é sobre desistir. Por que desistir? Porque a única coisa que nos impede de ser constantes é a desistência, né? Às vezes a gente está correndo ali, correndo aquela maratona, tentando, nos esforçando, né, para que nós possamos conquistar o nosso alvo, a nossa promessa, os nossos sonhos, e às vezes a caminhada, a trajetória vai se tornando tão difícil, que às vezes a gente acaba desistindo, né? E às vezes a nossa vitória está ali, faltando 1 centímetro para a gente pegar e a gente desiste. Então, a desistência é o oposto ao ser constante, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Deus tem colocado um versículo no meu coração, né, ao longo da nossa reflexão de hoje. Eu vou mencionar ele aqui com vocês e aproveitando, né, eu queria até trazer um testemunho com vocês sobre o tempo que eu tenho passado, os últimos tempos, um testemunho sobre justamente isso, sobre não desistir, né? Antes, eu gostaria de trazer o versículo, tema de hoje. Quem quiser abrir a Bíblia em casa e acompanhar e ler, está no livro de Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 9, tá bom? Gálatas 6, 9. Enquanto isso, eu vou falando do tema. O tema é: não desista, a constância te levará ao propósito, tá bom? Então, vamos lá. Gálatas 6, 9 diz assim: e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A questão da desistência, né, tem muito a ver com o desânimo, né? Muitas vezes a gente está nos esforçando, está correndo, né, está ali firme na caminhada, mas às vezes a corrida, né, a trajetória está tão difícil, né, a gente não vê uma novidade, não vê nada de bom acontecendo naquilo que a gente está persistindo, está se esforçando, até uma situação difícil mesmo. Às vezes a gente não vê uma saída, né, diante do problema, diante do desafio, e a gente acaba desanimando, né? Antes de desistir, vem o desânimo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque aqui no versículo fala: a gente vai colher se a gente não desanimar, se a gente não desistir antes, né? E quantas vezes a gente já pensou em desistir, né? Às vezes é no casamento, às vezes é no trabalho, há um sonho que a gente quer conquistar, né? Até no próprio ministério mesmo, não tá dando certo, não tá fluindo. Na caminhada com Deus, às vezes a gente se esforça e não vê nada acontecendo, e a verdade é que todos nós enfrentamos, né? Todos nós enfrentamos algum momento difícil, algum momento que parece que a força está acabando, que não vai conseguir continuar mais, que o restinho de esperança que a gente tinha está indo embora. Mas hoje eu quero lembrar vocês que Deus nos chama para sermos constantes. Deus nos chama para não desistir, para sermos firmes, para perseverarmos, porque Ele nos deu uma promessa, né? E a promessa dele para nós é certa. E no tempo certo a gente vai colher, se a gente não desistir. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho do testemunho que eu queria trazer. Eu trabalho com redes sociais, né? Junto com meu esposo, a gente tem uma agência de marketing digital e a gente, né, produz conteúdo para a internet, né? Para as redes sociais, Instagram, enfim. E a nossa empresa é nova, né? Vamos dizer assim. Então, todo negócio, assim, no início, tem os seus
percalços, né? É sempre difícil até você conseguir conquistar clientes, né? Ser conhecido, enfim. E a gente vinha, né? Tentando, nos esforçando. A Carol aqui do grupo, ela já trabalha com isso, então ela nos ajudou muito no começo, né? Continua nos ajudando até hoje. E ela tem acompanhado de perto essa trajetória, então para a gente foi bem desafiador esse início, né? Então a gente tinha poucos clientes, eu saí da empresa, eu saí do CLT para me dedicar a essa agência, consequentemente passou um tempo depois meu esposo também, e como todo negócio, a gente enfrenta altos e baixos, né? Enfrenta momentos de estabilidade e momentos de vulnerabilidade. E no final do ano passado, a gente enfrentou um momento de vulnerabilidade em que nós ficamos muito abalados, porque o nosso sustento vinha disso, o sustento da nossa família vinha desse trabalho, e chegou um momento em que a gente não tinha nenhum cliente. E, assim, a gente já vinha de um momento difícil, em que a gente sofreu vários problemas financeiros, né? Foram acontecendo várias situações, a cachorra que a gente tinha morreu, e aí o baque financeiro foi muito grande, o rombo financeiro foi muito grande, a gente ainda estava tentando se recuperar disso, né? E carro quebrando o tempo inteiro, constantemente, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí o nosso último cliente saiu. Então, a gente se viu num momento, assim, de desespero mesmo, né? De olhar para os lados e não saber o que ia acontecer, não saber como seria o mês seguinte e o dia seguinte. Então, a gente, meu amigo, meu esposo, né, como tem aquela questão do homem ser o provedor da família, então ele ficou muito abalado, né? Ele ficou, assim, muito desnorteado, sem saber o que fazer. E nesse momento, a única coisa que tinha para eu fazer era orar e me apegar a Deus e clamar, né? Mas aí foi passando o tempo, a situação foi ficando mais difícil, a gente via as contas chegando, não tinha como pagar as contas, né? E aí foi batendo desespero, foi batendo desânimo, né? De que a gente já vinha desse momento difícil, né, financeiramente falando, e a gente já vinha orando, Senhor, nos ajuda e tal. E aí, quando aconteceu isso, foi tipo assim, a gota d'água para ou a gente desistir de tudo e partir para outro caminho, ou não sei o que fazer. Então, bateu esse desânimo, né, esse desespero de estar nessa situação. E eu lembro que eu me apeguei a Deus, eu falei, Senhor, eu não vou desistir. O meu marido está abalado, meu marido está, ele não conseguia orar, não conseguia conversar com ninguém, e nós estávamos nos sentindo muito envergonhados pela situação, né, humilhados pela situação, porque querendo ou não, uma situação que a gente se sente humilhado de estar passando por isso, é involuntário, é um sentimento, mas a gente estava se sentindo assim muito envergonhados de estar nessa situação, de as pessoas irem para os lugares, nos convidarem para ir para os lugares, a gente inventar desculpa para não ir. Foi muito difícil, né? Mas o testemunho é que em todo o tempo eu me lembrava da palavra do Senhor e de que o Senhor, ele veste até os lírios do campo, ele alimenta até os passarinhos e que ele não ia nos deixar faltar nada. E a gente passou por 2 meses bem apertados. E nesses 2 meses eu não sei com quem eu estava conversando, mas eu acho que foi com a Carol. Foi os 2 meses em que a nossa despensa esteve mais cheia. Deus enviou a provisão. E assim, a gente não teve, assim, né? As contas foram chegando, mas a gente não, tipo, nada foi cortado, enfim, né? Nossa despensa se manteve cheia todos os dias. E ele foi a provisão daquilo que nós precisávamos, naquele momento, né? Por mais que as contas estivessem lá para pagar, mas o que a gente precisava, realmente precisava, ele nos proveu. Então, foi um momento em que ele falou ao meu coração que era uma última prova, e ele se mostraria o Deus provedor das nossas vidas. Então,
Foi muito difícil, né? Foi passar por isso. Teve momentos em que a gente quis desistir, em que eu quis desistir, e que a única coisa que eu tinha para oferecer ao Senhor eram as minhas lágrimas, porque eu falei, Senhor, eu não tenho mais nada para te oferecer. E Ele não quer que nós ofereçamos nada para Ele. Ele quer apenas que nós possamos confiar nele de todas as nossas forças, em todos os nossos momentos. E foi isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu vou confiar no Senhor, porque é a única coisa que eu tenho para fazer é confiar no Senhor. Eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas e eu vou perseverar até o final. E aí, mês passado, esse mês, né? A gente está em fevereiro, no início desse mês, a gente conseguiu fechar um cliente que paga muito mais do que todos os clientes que a gente já passou pelo nosso trabalho hoje, né? Para a glória do Senhor, ele veio esse cliente e depois veio uma outra oportunidade muito boa, né, de trabalho. Então, assim, o Senhor proveu. E quando a gente passou por esse momento difícil, eu olhei para ele como a minha filha olhava para mim, como uma mãe que, independente do que ela fizer, o TT dela vai estar lá, garantida. Ela pode brincar, ela pode descansar, ela pode viver a vida, mas o TT dela está lá. E eu olhei para Deus dessa forma, falei, Senhor, eu confio que, independente do que a gente passar, o que nós precisarmos, o Senhor vai prover. E isso, meninas, o que eu quero dizer, eu queria ligar a constância. Nós precisamos ter constância, né? Porque ela não é apenas uma força de vontade, mas é sobre confiar em Deus. Confiar que mesmo diante da situação difícil, o Senhor vai estar do nosso lado, o Senhor vai nos ajudar. Quando a gente olha para a situação, a gente sente medo, a gente sente desânimo, né? Mas quando a gente olha para Deus, aí a gente encontra forças para continuar, né? Em Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E eu creio assim que diante desse problema, né, que a gente estava, eu olhava para o Senhor e falava assim, Senhor, a gente não quer ganhar mais para poder ostentar, a gente quer ganhar mais para poder ajudar as pessoas ao nosso redor, para poder manter a nossa casa, para poder ajudar na nossa igreja, que também estava passando por momentos difíceis, e a gente não tinha como ajudar. E foi para fazer a sua vontade, para fazer a vontade do Senhor. E eu creio que Ele nos abençoou por conta disso, porque a gente não estava querendo por vontades egoístas, mas para que o propósito dele pudesse ser cumprido nas nossas vidas. Talvez, né, eu não sei quem esteja passando por uma situação difícil, mas talvez você esteja esperando algo há muito tempo e não vê o resultado, mas que você se lembre que a promessa de Deus não falha. E muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas se ele falou, ele vai cumprir. A nossa parte é permanecer firme, é não desistir, né? O processo, a promessa, né? Para a gente conquistar a promessa, a gente precisa passar pelo processo. Nenhuma colheita, né? Quando a gente vai falar de agricultura, que a gente faz a plantação, a colheita não vem antes da gente plantar, colher e regar, esperar o tempo de maturação, de crescimento do fruto, né? Então, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, no nosso tempo, mas Deus está nos mudando durante esse processo. Eu creio que nesse processo em que eu e meu esposo passamos difícil financeiro na nossa família, foi para moldar o nosso caráter. A gente precisava passar por esse momento, né? Nada que Deus fizesse iria gerar em nós aquilo que gerou mediante esse sofrimento, esse processo, né? Gerou em nós confiança, dependência total de Deus. Hoje eu posso passar por esse momento, posso conversar com pessoas que passam por esse momento com convicção que eu sei que Deus proveu na minha vida e Ele pode prover na vida de qualquer pessoa que confia nele plenamente, né? O rei Davi, ele foi ungido rei quando ele ainda era jovem, né? Quando ele ainda era pastor de ovelhas. Mas ele precisou passar por muitos anos de preparação para poder assumir o trono, né? Ele foi moldado, passou por perseguição, enfim. Ele passou por esse processo. Ana também, ela desejava muito um filho, mas antes Deus precisava trabalhar no coração dela.
E talvez você também esteja num tempo de espera, e talvez o inimigo também tente te convencer de que Deus se esqueceu de você. Como muitas vezes, em muitos momentos eu falei, Deus, o Senhor se esqueceu de nós, porque não é possível, a gente está tanto tempo vivendo assim, o Senhor se esqueceu da gente. Mas aí eu venho trazer a palavra que o Senhor me entregou. E essa palavra que o Senhor, esse versículo que ele me entregou, foi enquanto eu estava lendo um livro infantil, um livro para minha filha, que ensina sobre esperar no Senhor. O livro já começa com esse versículo, e é o principal, que é o que eu quero trazer para vocês. Eu acredito que todas conhecem, mas está em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus não busca mulheres perfeitas, mas mulheres que permanecem. Quando tudo diz para a gente parar, quando tudo disser para você parar, apenas continue. A voz do desânimo, né? Quando o desânimo gritar, você precisa responder com a palavra de Deus, ser firme e constante. Se lembre de que a sua constância não está sendo ignorada por Deus, e que Ele vê cada lágrima, cada oração, cada esforço, e no tempo certo Ele vai trazer o fruto da sua fidelidade. Seja no seu casamento, no seu chamado, no seu crescimento espiritual ou nos seus sonhos, o Senhor quer que você seja constante. E a vitória não vai vir rápida, mas que você não desista no processo. Que você possa fazer essa oração. Senhor, eu confio, eu escolho confiar no Senhor. Mesmo sem ver, eu acredito. Mesmo sem sentir, eu vou continuar, pois eu sei que no tempo certo a sua promessa vai se cumprir. E que essa palavra, né, possa fortalecer vocês e que você se lembre que Deus não te chamou para parar no meio do caminho, que Ele tem planos grandes para cada um de vocês, que apenas continuem e não desistam. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, né, esses dias, e que vocês possam recebê-la com o coração aberto. E quem quiser falar alguma coisa, contribuir com algo, pode falar, tá bom? Esse é o